Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao canal para o estudo de O Livro dos Médiuns. Nós estamos na parte segunda, no capítulo 4, que trata da teoria das manifestações físicas, e hoje estudaremos o item 72, 73 e 74. Sejam bem-vindos ao canal, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Item 72, primeiro parágrafo. Demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos, a existência dos espíritos, assim como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria, trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como procedem eles para fazer que se movam as mesas e outros corpos inertes. Item 73. Desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que este pode exercer sobre a matéria. Desde que, em casos de aparição, se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis tomar dos objetos e transportá-los, julgou-se, como era natural, que o espírito se servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer que a mesa girasse e que a força de braço é que ela se erguia no espaço. Mas então, sendo assim, que necessidade havia de médium? Não pode o espírito atuar só por si? Porque é evidente que o médium, que as mais das vezes põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário do seu movimento, ou que mesmo não coloca ali as mãos, não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer. Deixemos, porém, que primeiro falem os espíritos a quem interrogamos sobre esta questão. Item 74. As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís. Muitos outros, depois, as confirmaram. Primeira pergunta que Kardec dirige ao Espírito São Luís. Será o fluido universal uma emanação da divindade? Resposta: não. Segundo, será uma criação da divindade? Resposta: tudo é criado, exceto Deus. Vejamos o que nos diz o Espírito Miramês na obra Filosofia da Mediunidade, volume 2. Como já dissemos, muitas teorias foram formuladas para explicar as manifestações físicas que se processavam em uma reunião espírita. Porém, o que acudiu com a verdade foram os próprios espíritos, através da mediunidade, respondendo às perguntas formuladas por Allan Kardec ou por seus assistentes. Convém entender que a codificação foi fruto dos dois planos e de muito mais interesse dos encarnados, visto que os desencarnados, já evoluídos, estavam familiarizados com os conceitos do Evangelho na arte de educar as almas. Em toda a trajetória humana, todo aquele que passasse a despertar o interesse de se melhorar, sempre encontrou agentes da luz para conduzi-los às escolas espirituais e às colônias de trabalho. Por isso, para os da Terra, que animam um corpo de carne, o interesse maior nessa filosofia da esperança que ajuda a educar as faculdades, servindo de instrumento de luz para que a luz maior pudesse iluminar os corações das criaturas. Desde quando passaram a conhecer as inteligências comunicantes, que eram as mesmas almas que estiveram na Terra em muitas épocas, cresceu a vontade de pesquisar e saber a verdade da vida espiritual depois do túmulo. A humanidade tinha uma noção errada do que seriam o céu e o inferno, esboçadas essas revelações por inteligências encarnadas que somente pensavam no domínio das criaturas e em que elas ficassem envolvidas na ignorância, sendo assim mais fácil de comandá-las. Mas a verdade não pede licença a ninguém para manifestar-se.
Ela atende aos espíritos onde estiverem, de acordo com a sua maturidade. Assim foi com a revelação espírita, que lutou no meio dos lobos, tidas pelos novos doutores da lei como uma faculdade oriunda de Satanás, com novas tentações para perder a humanidade. A faculdade mediúnica estava em jogo, mas como não se mostrava somente em uma pessoa, tampouco em um país, expôs a sua segurança, demonstrando qualidades superiores às vistas de grandes pesquisadores da verdade, fazendo ver o tesouro que a humanidade tinha em mãos para a sua própria felicidade. Tudo precisa de tempo para se afirmar como realidade, e foi o que aconteceu. O Espiritismo, hoje, é motivo de estudos sérios para muitos fariseus que se estribam nele, fortalecendo as suas próprias doutrinas, algumas já em decadência. Indagado por Allan Kardec se o fluido universal é uma emanação de Deus, o orientador espiritual que assinava São Luís respondeu que não, acrescentando, entretanto, que tudo é criação de Deus. O modo como Deus criou e cria todas as coisas é que foge à apagada inteligência humana em relação à inteligência suprema. Continuando, o mensageiro espiritual diz que somente Deus não foi criado. Para nós, na faixa em que vivemos, este é um segredo que somos incapazes de desvendar. A natureza, na sua função grandiosa, em se falando de todos os reinos, mostra-nos a incapacidade dos homens no que se concerne à criação das simples coisas do mundo. Os mais sábios entre os homens ainda são simples copistas. Querer saber tudo de Deus é atestar ignorância, porque ainda somos crianças e devemos nos alimentar como tais. Ainda são débeis os homens para um alimento ainda mais forte. É bom que esperem o crescimento. Estudemos, meditando no que Paulo fala aos Romanos no capítulo 14, versículo 2. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Ainda terás de comer legumes por muito tempo, até que tenhas a saúde mais acentuada para que a natureza te traga alimentos mais fortes para o raciocínio. Contenta-te com o pouco crescente e esforça-te para acompanhar o progresso com amor, amando ao Senhor em todas as coisas, que tudo mais virá por acréscimo de misericórdia.